Jesus. Oste de nobis Domine exaudi ratione mea. Domine oremus, exaudi omnipotens aeterna Deus, et mitere vinet santo angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, felicitateatque defendat, homines habitatis in habitaculum, per Christum Dominum nostrum. Gostaria hoje de pedir orações pelo professor Sidney, que está internado. Vou celebrar a missa na intenção dele e nas intenções dos outros nossos amigos que pediram orações por intenções particulares. Coloquemos hoje a intenção também das nossas famílias, esta do nosso padroeiro São Pedro. Pedimos de modo especial pelas famílias católicas e questões da Santa Igreja. O coral pode começar o introito.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Troiba dalotare Dei. Iudica me Deus et discerne causa mea, de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso, erue me. Emite lucem Tuam et veritatem Tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in monte sanctum Tu et in tabernacula Tua. Confitebor te vincitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, te quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introiba dalotare Dei. Adiutorium nostri nomine Domini. Confiteo Deo omnipotente, Beate Maria, semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ione Baptiste, Sanctis Apostolos Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbe et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ione Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paulum, homine sanctus et vos fratres, orare pro me ad Domino Deo nostrum. Amém. Confite, Deus omnipotente. Miseriato vestre, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentia absolutionem et remissione peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus, tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam Tua. Domine, exaude ratione mea. Dominus vobiscum. Oremos.
Dominus vobiscum. Oremos. Protector in te sperantium Deus, sine qua niceles valido nicel sanctum, multiplica super nos misericordiam tuam, ut ite rectore te duce, sic transeamus per bona temporalia, ut in habitamus eterna, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistoli Beati Pauli Apostoli. Lectio Epistoli Beati Petri Apostoli. Carissimi, humiliamini sub potenti mano Dei, ut vos exalte in tempore visitationis. Hominem solicitudinem vestram proiciente sineum, quoniam ipse cura est de vobis, sobri estate et vigilate, qui adversarius vester diabolus, tanquam lerudiens, circuit querens que devoret, qui resistit fortis in fide, scientes se adem passionem mei, quae immundo est, vestre fraternitati fieri. Deus salta in homines gratiae, qui vocavit nos in aeternam suam gloriam, in Christo Iesu, modicum passus ipse perficiet, confirmabit solidabitque, ipsi gloria, et imperio in saecula saeculorum. Amém. Leitura da Epístola de São Pedro. Irmãos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Dominus vobiscum. Sequência Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore erant appopinquantes adies publicani et peccatoris, ut audirent illum. Et murmurabant in Pharisei et scriba dicentes, quia hic peccatores recipit, et manducat cum illis. Et aite ad illos parabolam ista dicens, quis ex vobis homo, qui habiti centum oves, et si perdideret unam ex illis, non dimittit, non aginto noven in desertum, et vadit ad illamque perierat, donec inveniat eam. Et cum invenerit eam, imponit in numerus suos gaudes, et veniens domum convocati amicus, et vicinis dicens illis, congratulamini, qui inveni ovem meam, que perire erat. Nico vobis quod ita gaudium erit in cielo super uno peccatore, penitentiam agente, quam super nonaginta noven iustis, qui non indigenti penitentiam. Autique mulierabens drachimas decim, si perdiderit drachimam unam, nonem ascendit lucernam, et verit domum, et querit diligenter, donec inveniat. Et cum invenerit convocat amicas, et vicinas dicens, congratulamini mihi quia inveni drachimam, quam perdideram. Ita dico vobis, gaudium erit coram angelis Dei, super uno, peccatore penitentiam agente. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola: quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-na nos ombros, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende.
Amados irmãos, antes de começar a homilia, queria expressar a minha dor e tristeza pelo aborto que aconteceu esta semana, de modo bem público, com defesa de pessoas, muitas vezes católicas até, ou que se dizem católicas, e que aceitam que se mate uma criança indefesa no ventre materno. Estamos no tempo em que o lugar mais perigoso de se viver não são as ruas do Rio, como falam por aí, mas o ventre da mãe. Então pedimos a Deus misericórdia para essas pessoas e rezamos pelo Brasil, porque um pecado como esse é um pecado não só de quem fez, o que leva à excomunhão, lata sentença, ou seja, automática, se a pessoa é membro da igreja, mas é um pecado também da nação. E os pecados das nações são terríveis para todos os membros das nações. E bradam o céu por vingança. Bradam o céu contra a ira divina, que se ofende, porque, como diz Jesus, tudo aquilo que nós fazemos ao menor dos meus irmãos, ele diz, nós fazemos a ele. E quando ele diz, deixai vir as criancinhas a mim, porque delas é o reino dos céus, então nós nos entristecemos e ficamos revoltados quando não matam as crianças no ventre materno, as corrompem quando nascem. Então rezemos pelo nosso Brasil, façamos desagravo, reparação, porque na verdade matam o próprio Cristo de novo. Dito isto, passemos à meditação a respeito das nossas leituras de hoje. Estamos agora no tempo chamado Peranum, que o padre usa sempre paramentos verdes, nos mostrando o caminho para a nossa santificação. Nossa igreja aqui é peregrina, e nessa peregrinação neste mundo nós devemos buscar a santidade de vida. Por isso as leituras, as orientações, as homilias, tudo isso durante o ano é exatamente para nos fortalecer, nos orientar, nos ensinar, nos corrigir, para que assim sejamos melhores e vivamos autenticamente como cristãos. A cada domingo nós ouvimos tantas coisas para colocarmos em prática e não termos a homilia ou a missa apenas como um rito, que é muito bonito e é um culto a Deus, mas faz parte do culto a Deus o coração contrito e humilhado e que busca se santificar. Este culto a Deus continua na nossa vida durante a semana. E hoje a igreja nos chama a atenção, na primeira leitura, a respeito da necessidade da vigilância. O tema da vigilância é muitas vezes tratado por nosso Senhor em diversos momentos do Evangelho. Vigiai e orai, ele vai dizer aos apóstolos no Horto das Oliveiras, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bem-aventurado o servo que, quando o Senhor voltar, achar vigilantes. Fala das virgens que foram ao encontro do esposo e da esposa, que deviam levar lâmpadas acesas e azeite de reserva nas mãos. Vigiai, diz Jesus, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Portanto, o tema da vigilância é constante em todas as pregações de nosso Senhor. E São Pedro hoje dá a motivação. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós, querendo devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Portanto, a vigilância deve ser constante na nossa vida, por vários motivos. Primeiro, por causa da nossa fraqueza. Nós somos fracos, nossa natureza é decaída e doente por causa do pecado original. Por isso, muitas vezes, nós fazemos propósitos e não cumprimos. Conhecemos os nossos defeitos e
fazemos as pazes com eles e não lutamos contra, e muitas vezes, por um momento de displicência, terminamos caindo. Ou seja, a vigilância é necessária por causa da nossa própria natureza decaída. Necessária também devido ao mundo em que nós vivemos uma estrutura do pecado, como dizia o Papa João Paulo II, e o Papa João Bento XVI chama atenção para a ditadura do relativismo, em que tudo se torna relativo, já se perdeu o critério da verdade objetiva. Então nós precisamos realmente vigiar diante dessa sociedade em que inverte os valores e perdeu a noção do certo e do errado. A verdade passa a ser aquilo que cada um acha, aquilo que cada um pensa. Então precisamos vigiar, porque nós somos frutos culturalmente dessa sociedade corrompida e que se organiza num combate contra a lei de Deus, em que tira Deus do trono e coloca o homem no trono. E posso dizer, está pior ainda, porque nem o homem está no trono, o que está no trono agora é a natureza, porque os animais passam a ter mais valor do que a vida humana. Esquecem de adorar um Deus que é Pai, para adorar a terra como Gaia, como mãe, a quem muitas vezes se reúnem até para prestar culto. É nessa sociedade em que nós vivemos. Por isso nós temos que estar vigilantes, seguindo o Evangelho, seguindo a nosso Senhor, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso é com a Trindade. Temos que vigiar também por causa do demônio, que trabalha o tempo todo. São João Crisóstomo dizia que trabalha mais para a nossa perdição do que para a nossa salvação. E é preciso se lembrar sempre que o diabo existe. E nós sabemos, mas nos esquecemos de no dia a dia estarmos vigilantes as suas artimanhas para nos perder, para nos levar ao pecado, porque o que ele quer é isso. Tem ódio de Deus, inveja de nós e nos odeia porque odeia a Deus, de quem nós somos a imagem e semelhança. Por isso o demônio nos odeia também e é nosso adversário, como disse São Pedro. O vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós, buscando devorar. E quando ele não consegue nos levar ao pecado, ele se vinga de nós, nos maltratando, nos ridicularizando através dos seus sequazes. Portanto, devemos estar vigilantes. Vigiai e orai, como diz nosso Senhor, para não cairdes em tentação. Esse cuidado nós devemos ter conosco. Mas, olhando agora o Evangelho, vamos encontrar Jesus, os pecadores e os fariseus. Essas duas parábolas que nós ouvimos, da ovelha perdida, da dracma perdida, ela vem de um conjunto de 3 parábolas. A seguinte é a parábola do filho pródigo, em que Cristo mostra como ele é misericordioso. E conta essas parábolas em resposta aos fariseus, que o criticavam pelo fato dele receber os pecadores e comer com eles. Realmente nós devemos abominar o pecado. Deus abomina o pecado, porque Deus é amor, mas Deus ama o pecador. O problema está como é que nós reagimos diante do pecado e diante de quem peca. Diante dos pecadores, e somos todos nós, mas nós temos a tentação de 2 atitudes. Primeiro, abominamos o pecado, isso é claro, e temos que falar mal do pecado, e temos que chamar a atenção até dos que erram. A Sagrada Escritura fala disso. O problema está
Em que sentido nós colocamos? Aqueles homens fariseus olhavam para Jesus e criticavam Jesus porque comia com os pecadores e com os publicanos, que eram considerados pecadores públicos. São Gregório Magno, comentando essa passagem, ele nos chama a atenção para duas atitudes. A primeira, o justo olha o pecador e tem que chamar a atenção e anunciar, como acabei de falar, da questão do aborto, é um pecado público, temos que falar mal, e temos que abominar tudo isto e tantos outros pecados que corrompem a nossa sociedade. Mas, qual é a nossa atitude interior diante do pecado dos outros? A primeira atitude pode ser uma atitude de orgulho, de vaidade, de achar que eu sou melhor que os outros. Como disse nosso Senhor, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, no sentido de que não é que Deus ame o pecado, mas Deus ama o pecador. Nós não condenamos o pecador, mas condenamos o pecado. Agora, essa atitude interior é que importa para Deus, porque se essa condenação é fruto do orgulho nosso, de acharmos que nós somos melhores que os outros, somos católicos de primeira categoria, enquanto os outros estão todos condenados e vão para o inferno, e fazemos as críticas mais por vaidade, mas como num afã de sermos louvados e honrados pelos outros, muitas vezes encobrindo os nossos próprios defeitos, ou, continua São Gregório, nós fazemos essa chamada de atenção e disciplinamos naquilo que nos compete aqueles que pecam, no caso, por exemplo, dos pais com os filhos, ou falamos dos pecados públicos, movidos pela caridade, movidos baseados na humildade, reconhecendo também que nós somos pecadores e que recebemos uma graça de Deus para enxergarmos isto e que lutamos a cada dia contra nosso orgulho e contra tudo aquilo que nos leva a ofender a Deus. Aí olhamos o pecador com misericórdia e não com vaidade. Por isso disse Jesus, se a vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então a nossa atitude com relação aos que caem, não deve ser a atitude do fariseu, que olhava Jesus criticando porque Jesus estava lá com os pecadores. Mas deve ser a atitude de Cristo, que é a atitude daquele cheio de misericórdia, que olhando o pecador, ele desce do céu. O Filho se faz homem e vem ao nosso encontro para nos acolher, como o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. E sai ao seu encontro, e encontrando a ovelha, não maltrata a ovelha, não pune a ovelha, pega, poderia ali ter dado uma surra na ovelha, você se afastou das outras, mas não. O pastor coloca a ovelha nos ombros, cura suas feridas, e se alegra, e chama os seus amigos e diz, aqui está a ovelha perdida, alegrai-vos todos comigo. Esta é a atitude daquele que olha o pecador com humildade, agradecendo a Deus as graças que tem, pedindo por aquele que cai, para que também tenha essa graça. E quando vai corrigir ou mostrar-lhes os erros, não para achar que é melhor, mas para que o outro encontre a verdade e abra os olhos para a luz. Essa é a atitude de Cristo, que vai ao encontro do pecador que se arrepende. A mesma situação nós vemos aí nessa mulher que perde uma moeda, eram 10 moedas de prata, 10 dracmas de prata, perde uma. E ela, aflita, varre a casa e procura até encontrar a moeda. Esta mulher aí representa a igreja, que com as pregações, com as penitências públicas, com as chamadas de atenção, com as correções, até com as condenações e até com as punições. E a igreja tem o direito de punir também, exatamente para levar a conversão do pecador.
e vai varrendo a casa, significa que a igreja deve estar constantemente cuidando para que o erro não penetre, porque o erro às vezes entra na igreja, penetra através dos pecados dos seus filhos e esconde a verdade e esconde o pecador, no sentido de que termina sendo, num certo sentido, liberal diante do pecador, aceitando aquilo que não deve ser aceito. Portanto, a igreja deve estar sempre varrendo a casa para ali achar o pecador e levá-lo à conversão. E é isso que ela faz em nome de Deus e faz movida e guiada pelo Espírito Santo, cada vez que no confessionário acolhe o pecador e lhe dá o perdão. É essa mulher que se alegra, que chama as amigas e vizinhas e faz festa com o pecador que se arrepende. Sejamos como essa mulher, sejamos como Jesus. Olhando o homem com misericórdia. Nós queremos tanto que Deus seja misericordioso conosco. Queremos tanto a misericórdia dos outros quando nós caímos. E qual é a nossa atitude diante dos outros? É claro que não podemos compactuar com o erro. O erro não tem direitos. O homem não tem liberdade de errar. A liberdade do pecado não é liberdade, é escravidão. É Cristo que nos fala isso. Ou eu creio nele ou não. Mas ele é o Senhor. Aquele que vai ao pecado é escravo do pecado. Então, a liberdade é aquela capacidade que nós temos de escolher entre uma coisa e outra o que é melhor para nós alcançarmos o nosso fim último. Nós não podemos escolher o mal, escolher o erro. Em nome de direitos ditos de errar, pisam-se nos direitos de Deus. Não podemos. Agora, por isso, o mal deve ser combatido, né? O erro deve ser condenado, porque não tem direitos. Porém, com humildade, com caridade. Com caridade. É essa a atitude de Jesus. Um último ponto importante, de nós sabermos acolher, ou acolher-nos uns aos outros. Nós, católicos, nós somos uma família de irmãos. Temos todos a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, os mesmos sacramentos, a mesma missa. Somos irmãos. Então, entre nós, deve haver uma acolhida muito grande, né? Como irmãos. Não devemos ficar nos digladiando, nos maltratando, nos criticando uns aos outros. Quando vamos à igreja, para a missa, é o encontro dessa família com Deus, tendo Jesus à frente, que se oferece em sacrifício. Né? É o encontro dessa família, que é a igreja. Nós precisamos trabalhar muito isso entre nós, porque isso se perdeu em muitos lugares. Então, viver esse espírito de família, né? Ajudando-nos mutuamente, amparando-nos uns aos outros, sofrendo uns com os outros, alegrando-nos uns com os outros, chorando uns com os outros, quando há motivo para isso. Como diz São Paulo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que não haja necessitados entre nós, não apenas do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, espiritual. Esse espírito de família, ele só vai ser exercido com misericórdia. E é exatamente isso que Jesus quer de nós, com essas parábolas que nós acabamos de ouvir. Também entre nós, esse espírito de humildade, de caridade, uns com os outros, até quando nós nos admoestamos mutuamente, com amor, né?
sendo fiéis a nosso Senhor, não para pisar no irmão, mas para dizer: meu irmão, não é assim que Deus quer, vamos caminhar juntos. Caiu, levante-se, vamos. Esse espírito de família, que está cada vez mais necessário na nossa Igreja Católica, e que se perdeu com o tempo, e nós nos tornamos chamados católicos anônimos. Isso não pode ser. Somos um rebanho, sem ovelhas. Somos um rebanho. E vivamos como um rebanho, conduzidos por nosso Senhor e por aqueles que nosso Senhor colocou para nos guiar. Esse deve ser o nosso espírito durante a nossa caminhada aqui na terra. É isso que Deus quer de nós e a sua igreja como nossa mãe. Que Nossa Senhora, nossa mãe, amanhã celebramos a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que é padroeira de 2 comunidades nossas, em Nova Iguaçu e Volta Redonda. Temos um amor muito grande a esse título de Nossa Senhora, que ela nos envolva. Se vocês olharem o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vocês vão ver Jesus agarrado na mão dela, né? Ou nas mãos dela. Quando olha a cruz, né? Meio que apavoradinho, o menino ali, e Nossa Senhora sustentando. Nós muitas vezes enfrentamos essas cruzes da vida e ficamos apavorados, né? Aterrorizados com tantas coisas. É nas mãos de Maria que nós vamos ter essa proteção. Isso que nos ensina e orienta a igreja. Que ela então nos socorra em todos esses momentos em que nos encontrarmos com essas dificuldades, seja dentro de nós mesmos, seja na sociedade em que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Dominus vobiscum. Oremos.
Orate, fratres. Omnipotente. Amém. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamos, Domino Deo nostro. Vere dignum et iustum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui unigenito Filio Tuo, et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unio trinitate substantiae, quod in de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterne Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quac serafim, qui non cessat clamare quotidie una voce dicentes.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepiti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
Santa tua Domine, nos Domine sumpita vivit ficenti, et misericordiae sempiternae preparente expiatus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initio Sancti Evangelii secundo Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deus, Deus erat verbum, hoc erat principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, vita erat lux hominum, te lux in tenebres luce tenebrea non comprenderunt. Fui toma missus ad Deo, qui nomen erat Ioannis, hic venti testimonium, tu testimone per bere de lumine, dominus crederent per illum. Non erat ille lux ad testimone per bere de lumine, erat lux vera, quae illuminat homine, homo venetro qui mundo. Immundo tu et, immundus per ipsum factus est, mundus eo non cognovit, in propria vente et sui eo non receperut. Quod autor receperunt Teuda de tes potestatem Filius Dei Filii, is qui credet in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nacis sunt et verbum, caro factum est, habitavit in nobis, te vidimus gloriam eius, gloriam quas originata Patria, pleno gratia et veritatis. Então, os avisos, pode sentar rapidamente. Nós estamos em plenas festividades de São Pedro, nosso padroeiro, a quem nós devemos muito, né? Então vamos participar com muita alegria desses dias de festa aqui na igreja de São Pedro. Nós estamos começando um tríduo, hoje vamos ter uma carreata, depois agora da Santa Missa, para a qual convido a todos vocês a participarem, numa demonstração pública de nosso amor e nossa gratidão a São Pedro, que intercede por nós. A missa da forma extraordinária, nós temos as duas igrejas aqui do Rio, são três, duas delas são dedicadas a São Pedro, né? Para mostrar que São Pedro trabalhou lá no céu, lá pedindo por nós. Então vamos agora agradecer, né? Essa carreata tem esse objetivo, uma maneira de homenagear e agradecer a São Pedro e pedir também graças para nós, ele um grande intercessor lá junto a nosso Senhor. Então, hoje, agora, depois da missa, temos uma carreata, depois temos o almoço, né? Hoje o almoço, não é isso? Isso, um almoço, e todos convidados para almoçar com a família, todos juntos aqui. E depois, aí, na terça-feira, nós vamos ter a Santa Missa, às 18h30, missa na forma extraordinária, 18h30, terça-feira. E na quarta-feira, dia de São Pedro, a missa será às 14 horas. Portanto, eu não vou celebrar a missa lá no centro da cidade, lá na igreja de São Francisco, na quarta-feira. A missa vai ser aqui, às 14 horas, para a qual eu convido a todos vocês. Vamos então nos alegrar, né, com o nosso padroeiro São Pedro, pedindo a ele a sua intercessão, para que sejamos confirmados sempre na fé e no amor a nosso Senhor. Bom? Então que Deus abençoe a todos e vamos então juntos participar desta carreata, né? Por enquanto é carreata, depois a gente faz uma procissão para todo mundo, né, queimar um pouquinho aí a sola do sapato. Hoje é uma carreata. Salve Maria!